Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo com bastante saúde. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. E no próximo bimestre, nesse bimestre que a gente vai começar, a gente vai olhar para o computador de uma maneira um pouco diferente. A gente vem falando ao longo dos bimestres sobre o computador, as peças, as funções das peças, o uso do computador no nosso dia a dia, a importância dele para as empresas, para o mercado, como é que a gente vê o computador no nosso dia a dia. A gente falou sobre alguns programas bastante importantes, né? A gente viu como o computador ele pode ser utilizado de diferentes maneiras no nosso dia a dia, na área profissional, na educação. A gente falou do computador de várias formas diferentes. Mas hoje a gente vai começar a falar do computador de uma maneira que é bem comum para todos nós, que é o computador como meio de comunicação. Bom, a gente sabe que não foi para isso que o computador foi criado. O computador foi criado como uma máquina de fazer cálculos automaticamente. Mas ao longo dos anos, a gente sabe que ele foi evoluindo, as peças foram evoluindo, os programas foram evoluindo, o que tornou um computador uma máquina multitarefas. E uma dessas tarefas é desempenhar o papel de meio de comunicação. Como isso? De diferentes maneiras, de várias possibilidades a gente tem para utilizar o computador como meio de comunicação, através dos bate-papos, do e-mail, das redes sociais, dos chats online. Então, existem muitas formas da gente utilizar o computador como meio de comunicação. Eu espero que vocês estejam com a folhinha e a gente vai acompanhar e ler junto o texto da folhinha. Eu quero lembrar para vocês que toda folhinha de toda a aula é muito importante que vocês, além de assistir a aula, leiam comigo o texto, porque nele tem um resumo da explicação, certo? E é a folhinha que vocês vão utilizar para estudar na hora da prova. Então é bom que vocês tenham bastante entendimento do que está escrito nela. Então vamos lá. Inicialmente, o computador foi criado para ser uma máquina que ajudava o homem a fazer contas. O primeiro computador era basicamente uma calculadora gigante que ocupava andares inteiros de um prédio, tinha quilômetros de fios e apenas uma função, que era de calcular. Com o tempo, o desenvolvimento do hardware e a invenção da internet, o computador veio ganhando outras funções ao longo dos anos, e uma das mais importantes dessas funções é justamente a comunicação. Então, aí a gente já viu que um fator muito importante para o computador se tornar um meio de comunicação de fato foi também a chegada da internet, porque antes não havia essa possibilidade de ter comunicação entre os computadores. Cada computador era uma máquina isolada da outra. A internet veio em uma época de guerra, onde as bases militares precisavam se comunicar, e quando eu falo comunicar, não quer dizer falar, bater papo, mas trocar informações entre os computadores, compartilhar informações. Então, a internet veio justamente para conectar bases militares em uma época de guerra. E isso foi estudado. Essa capacidade de compartilhamento de dados foi estudada e evoluída, e aí a internet foi distribuída para os países para ser comercializada. A gente viu que só bem mais tarde ela chegou aqui no Brasil para ser comercializada como forma de entretenimento. Ela chegou no Brasil e aí alguns anos depois ela foi comercializada, mas isso ainda demorou um pouco entre a criação da internet e a chegada aqui no Brasil, né? Como geralmente acontece com todos os tipos de tecnologia. Então, o computador e a internet juntos possibilitaram a comunicação entre pessoas de bairros, cidades, estados e até países completamente diferentes. Ela facilitou a comunicação, pois em questão de minutos era possível se conectar com alguém do outro lado do mundo, sem gastar nada e sem precisar nem ao menos sair do lugar. Então, a única coisa que você gasta
quando você quer se comunicar com alguém utilizando a internet, é justamente pagar a internet. Fora isso, você tem uma infinidade de sites que te possibilitam, de formas diferentes, se comunicar com as pessoas. Então, a gente tem e-mail, tem WhatsApp, tem as redes sociais, e aí dentro das redes sociais, cada rede social tem um jeito de se comunicar diferente. Então, a gente tem o Facebook, que tem meme, que tem textão, que tem foto, tem o Instagram, que é mais voltado para foto e vídeos curtos, tem o Twitter, que é mais voltado para comunicação informativa, ou seja, para notícias, com textos curtos, tem o WhatsApp, que é um bate-papo em tempo real, tem o e-mail, que é uma espécie de carta digital. Então, cada tipo de site, cada forma de comunicação dentro da internet tem as suas próprias características. E aí, na nossa folhinha, eu tenho uma pergunta que é: cite 2 maneiras de se comunicar utilizando o computador. Então, você vai citar 2 formas que a gente pode usar o computador para se comunicar. Eu já falei várias aqui, você vai escolher 2 dessas. Nas próximas aulas, a gente vai ver com mais calma as características mais específicas do computador como meio de comunicação e também um pouquinho dessa história de como foi que aconteceu a chegada das redes sociais, como que foi, e cada rede social com a sua característica mais específica, certo? A história de cada uma delas com suas características. Eu espero que vocês gostem. É um assunto que a gente ainda vai poder debater e conversar bastante. É um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de saber. Até semana que vem.